Vejam, uma outra craque do direito, Roberta Rangel, a esposa do Dias Toffoli. Uma craque, outra. Grande jurista, eu me lembro, tenho aqui na minha biblioteca várias obras da Roberta Rangel sobre direito constitucional. Brincadeirinha, ela nunca escreveu nenhuma obra sobre direito. É claro que o grande ativo dela é ser esposa ou ex-esposa, dizem, do Dias Toffoli. Assim como da Viviane Barros de Moraes, que deu sequência ao escritório Alexandre de Moraes Advogados, e hoje Barce de Moraes Advogados, só chegou onde chegou por ser esposa dele. E eu não tenho como não me indignar com esse tipo de coisa. Não tem como não me indignar. Isso é uma coisa com consequências desastrosas para o Brasil. E é por isso que essas pessoas estão desesperadas e vão ver quais são as consequências. Porque a prova de que essa propina funciona e que esse dinheiro é bem pago é que nós temos uma situação muito sui generis. Estamos falando da mulher do Toffoli. Esse caso do Banco Master foi parar onde? No Supremo Tribunal Federal. Com quem? Com qual ministro? Com o Dias Toffoli. O cara cuja mulher foi sócia do advogado do dono do Banco Master. Como isso não é um conflito de interesse? Não, e é claro que a atuação do Toffoli foi proba, foi honesta, foi além de qualquer dúvida, foi muito rígida. Ou será que no dia seguinte em que ele foi sorteado como relator, alguém acredita em 2026 em sorteio de ministro do STF? No dia em que ele foi sorteado como relator do recurso do Daniel Vorcaro, ele embarcou num jatinho particular com Augusto Arruda Botelho, aquele mesmo que tomava pau do Caio Coppola na CNN, que defendia justamente um dos diretores do Banco Master. Como que isso não é um conflito, meu Deus? A mulher do cara era sócia do escritório de advocacia que defendia o banco. Um dos diretores do banco, que é o Arruda Botelho, viaja de avião com o ministro que é relator do caso. Não, mas eles falaram que não discutiram nada do processo no jatinho, então a gente pode ficar tranquilo. Se bem que depois ele decidiu colocar o caso sob sigilo e transferiu o inquérito policial que apura o caso para o STF, sob a relatoria de quem? Dele próprio. Dele próprio. Depois ele marca uma cariação, o mesmo Toffoli, entre os dois investigados, o Vorcaro e o ex-presidente do BRB. E um dos diretores do Banco do Brasil envolvido na liquidação do Master. Isso sem nunca ter ocorrido um depoimento. Até o Ministério Público virou e falou: isso nunca ocorreu na história. Uma cariação serve para conciliar depoimentos. Se os caras não depuseram, como eles podem ser acariados? É óbvio que era a possibilidade de se combinarem uma versão. Diante de tudo isso, depois de toda essa putaria que o Toffoli fez, em favor de alguém que claramente favoreceu ele financeiramente, ele ainda nega a prisão preventiva do Daniel Vorcaro por considerar que não havia risco à investigação caso ele ficasse em liberdade. Não há risco nenhum. Não, imagina. Daniel Vorcaro, imagina. Qual o risco? Uma maravilha, Daniel Vorcaro. O Bolsonaro foi preso preventivamente, lembrem-se, e hoje está na papudinha cumprindo pena em definitivo. Mas antes dele ser preso preventivamente, ele nunca tinha tentado fugir, teve a oportunidade de ficar nos Estados Unidos, mas escolheu insanamente retornar ao Brasil para enfrentar o processo e permaneceu no Brasil durante todo esse período. Já o Vorcaro, aparentemente, tinha 3 rotas de fuga quando foi preso no aeroporto de Guarulhos tentando fugir do Brasil.
Então, de um lado, você tem o Bolsonaro, que não tentou fugir, retornou ao Brasil, compareceu a tudo no processo, etc, etc, um senhor sem passaporte, e do outro você tem um sujeito com 3 rotas de fuga que foi preso tentando fugir. E quem que é preso preventivamente? É claro que é o Bolsonaro, não o Vocaro que tentou fugir. Valeu a pena a propina paga ao Dias Toffoli e a Viviane Bastos Moraes pelo Vocaro? Eu não vou responder. Vocês no chat me respondam. O dinheiro do Vocaro foi bem pago ou não foi bem pago? Esse, meus amigos, é o Brasil de 2026. Quem molha a mão de ministro do Supremo Tribunal Federal tem vida mansa. Quem não aceita a corrupção e quer quebrar um esquema desses caras para roubar o teu dinheiro é perseguido, torturado, preso, censurado. É essa luta desigual que a gente está vivendo. E qual é a extensão? Vocês acham que é só advogado? Você acha que é só um ministro do STF? Qual é a extensão dessa rede? Dessa rede de interesses que manda no Brasil e destruiu o Estado Democrático de Direito? Posso dizer a verdade? Nós não sabemos. Porque agora, como eu disse, por um acidente de percurso, nós tivemos uma janela de um cliente desse esquema multimilionário, mas não o único. Por exemplo, a Polícia Federal está muito ocupada, ainda há velhinhas para prenderem inquéritos para serem investigados, jornalistas e tal. Mas eu tinha muito interesse em saber quais são as ligações do tráfico de drogas, que é tão protegido pelo Supremo Tribunal Federal, com o próprio Supremo Tribunal Federal e com os círculos de poder da esquerda. O PT a gente chama de partido dos traficantes, e não é para menos, né? O que não falta são eventos ligando o PT ao tráfico e ao crime organizado. Só para lembrar alguns, em junho do ano passado, a visita do Lula a uma favela de São Paulo foi articulada com uma ONG ligada ao PCC. Em outubro do ano passado, o Lula disse que os traficantes são vítimas dos usuários de drogas. Em 2024, ele foi até o Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, inaugurar o Instituto Federal sem precisar se preocupar nada com a segurança dele. Antes disso, em 2023, o Lula recebeu em Brasília, lembrem, a chamada Dama do Tráfico para participar de um evento do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. E eu posso passar aqui um dia falando de boné do CPX, da participação de grupos de tráfico de drogas e guerrilha na fundação do Foro de São Paulo, do qual o PT é fundador. Eu posso passar aqui o dia falando dos eventos que ligam o PT ao tráfico. Você não lembra? CPX, o Flávio Dino entrando em favela dominada por facção narcoterrorista sem nenhum problema. Diante de tudo isso, eu me pergunto, quem poderia imaginar que o ex-advogado do PT, o Partido do Tráfico, que foi indicado ao STF pelo Partido do Tráfico, sem nunca ter publicado um livro, nunca ter sido juiz, nunca fez nenhum mestrado, quem poderia imaginar que este advogado indicado pelo Partido do Tráfico e ex-advogado do Partido do Tráfico, que é isso aqui era Dias Toffoli era advogado do Partido do Tráfico, o PT, quem poderia imaginar que Dias Toffoli talvez tivesse ligações com o tráfico? Ora, de novo, quem está falando não sou nem eu, porque antes de... Eles podem até fazer isso, derrubarem os meus canais, ou o que quer que seja que eles fazem com frequência. Vejam, sei lá, bota um vídeo aí pra gente, Bruno. Importante em torno do caso Master, em torno das investigações do momento, e o ministro também Dias Toffoli. O ex-executivo da REAG, Silvano Guetzel, investigado por suposta lavagem de dinheiro para o PCC, foi o representante de um fundo na compra de parte da participação dos irmãos do ministro Dias Toffoli do STF no resort Taiaiá. No contexto aqui do que aconteceu, temos então Guetzel, que foi sócio executivo da REAG por 9 anos. Tanto ele quanto o fundador da empresa, o João Carlos Mansur, que a gente viu foi alvo também das operações essa semana, são investigados pela Polícia Federal por atuarem na gestão dos fundos. Ele também participou da
transação do resort da família de Toffoli. Assim como Mansur, ele deixou a companhia durante a investigação da Polícia Federal. Documentos da Junta Comercial do Paraná, consultados pelo Estadão, mostram que Getzel foi o representante do fundo Arlim, administrado pela REAG na sociedade com empresas dos irmãos e de um primo de Toffoli. Em setembro de 2021, esse fundo comprou metade da participação de 6,6 milhões de reais de José Eugênio e também de José Carlos Dias Toffoli, irmãos do ministro. Aí temos nessa história também o pastor Fabiano Zettel, que é cunhado do dono do Banco Master, Daniel Vucaro, que é cotista dos fundos de investimentos Leal e também Arlim, administrados pela REAG e usados para investir 20 milhões de reais nesse resort. O Arlim tornou-se sócio de empresas de familiares do ministro do STF que controlam o resort. Vejam que loucura, né? Porque é confuso. Mas uma pessoa investigada por lavagem de dinheiro no PCC, que é a maior organização criminosa do Brasil, foi quem fez a ponte entre uma gestora de investimentos e a família dos Dias Toffoli, para comprarem um resort da família, o Tayayá. Essa pessoa, o Silvano Gertzel, é investigada por uma suposta participação em fundos de investimentos criado pelo REAG, que administrava o resort da família Toffoli para dar aparência de legalidade ao dinheiro lavado do PCC. Ou seja, em tese, esses caras adquiriram propriedades com o único e exclusivo intuito de lavar dinheiro para a maior organização criminosa do Brasil. Em setembro de 2021, 2 desses fundos administrados pelo REAG, para lavar dinheiro do PCC, repito, compraram o quê? Uma parte da participação da família do Toffoli no resort. Pagaram 20 milhões de reais. E na época dessa negociação, os 2 fundos do REAG, que compraram parte da participação da família do Toffoli, eram administrados por Fabiano Zettel, que é ninguém mais, ninguém menos do que cunhado de Daniel Vucaro. Pô! Não tem como inventar esse troço, cara. Os círculos roda e são os mesmos caras mamando na teta, é a mesma galera. Daí agora, mais recentemente, as cotas restantes que pertenciam à família do Toffoli foram compradas por um advogado ligado à JBS. Ou seja, a família do Toffoli tinha um resort, vendeu parte da participação deles nesse resort para um fundo que lavava dinheiro para o PCC, depois vendeu o restante para o advogado da JBS. Todo mundo se dando bem, o PCC tendo seu dinheiro lavado, todo mundo se dando bem. E tem mais. O REAG, a gestora dos fundos que lavava dinheiro do PCC, decidiu encerrar as atividades e transferir todos os seus ativos, dezenas de milhões de reais, para onde? Por uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas. Quem são os proprietários dessa offshore na Ilha Virgens Britânicas, se você me pergunta? JBS? Daniel Vucaro? Toffoli? Alexandre de Moraes? Pode ser qualquer um deles, porque ninguém sabe. É para isso que está nas Ilhas Virgens Britânicas. E é assim, eu tô aqui para falar isso, porque alguém tem que falar. É assim que eles pegam o seu dinheiro, fazem uma fraude bilionária, enriquecem no processo, molham a mão dos ministros do Supremo Tribunal Federal e saem livres. É um esquema onde todo mundo se dá bem, menos você. Essa é o raio de suruba dos Mamonas Assassinas, onde já lhe passaram a mão na bunda e você ainda não comeu ninguém. Você está no raio de suruba onde passam a mão na sua bunda e você ainda não comeu ninguém. Eu tenho que falar, alguém tem que falar. Eu não vi em nenhum veículo alguém explicando esse grau de putaria de forma tão clara. É impressionante. Vocês me respondam no chat se não estão impressionados. Porque isso é diferente do esquema tradicional do Brasil.
Né? O PT tem lá que fazia um contrato fraudulento com a Petrobras, superfaturado, e aí isso servia para molhar a mão de não sei quem. O Sérgio Cabral superfaturava a obra do Maracanã, e aí a Delta Engenharia, ou sei lá quem, dava tanto para ele de propina. Não. A gente está num esquema muito mais sofisticado e legalizado de putaria. Reparem, tudo isso que eu estou dizendo, exceto a parte do tráfico de drogas que está sendo lavada, tudo isso é absolutamente legal no Brasil. Por que é legal? Porque eles decidiram que é legal. Isso é democracia? Qual o poder que... O que isso tem a ver com o Estado democrático de direito? Nada. E a gente só está sabendo dessa história porque, volto a dizer, é um conflito de poderosos. Essa história, por exemplo, gerou um conflito entre os interesses do Alexandre de Moraes e do Galípolo, presidente do Banco Central, indicado pelo PT. O Galípolo, aliás, Vorcaro, cadê os meus 2 milhões? Porque eu vou sentar o pau no Galípolo agora. Cadê os 2 milhões na minha conta? Eu vou fazer de graça, para variar. Porque Galípolo ficou com essa postura de nossa, que homem probo, que homem bonzinho. Ele liquidou o Master quando foi... Não, liquidou o Master. Só liquidou o Master quando os caras foram pegos com as calças riadas. Ficou feio para ele e aí eles decidiram liquidar o banco, tipo, tira esse bicho daí. Talvez o Galípolo não tivesse no esquema. Ou talvez o Galípolo estivesse atendendo o interesse de outras pessoas, como o próprio André Esteves.